Estamos aqui esperando os nossos convidados, Marcos Vinícius e Margarete Ambrósio. Eles devem estar entrando aí daqui a pouquinho e a gente começa a nossa live sobre Ginástica para Todos, uma Paixão. Então aguardemos um minuto que eles já estão chegando. Nosso assunto hoje é ginástica para todos, uma paixão. Quem conhece se apaixona por essa modalidade. Por isso a gente escolheu esse o primeiro tema e nós convidamos os dois primeiros aí, Margot e Vinícius, para falar um pouquinho para a gente sobre essa maravilha que é ginástica para todos. Oi, Vinícius. Guardar o pessoal entrar aí, tá? E aí a gente começa. Dei aí a autorização para vocês entrarem, tá? Só aguardar vocês entrarem aí para ver como é que vai ficar. E aí, velho, Tudo tudo bem, bem? Lídia? Tudo tranquilo, graças a Deus. Ai, graças a Deus, deu tudo certo aí. Só aguardar o pessoal entrar aí e a gente começa. Tá, por enquanto estamos só nós, né? É, só nós dois. Você tá voltando para casa aí? Tá Nada, tranquilo? nada. Minha filha tá com a pequenininha lá no hospital ainda. Tô na frente do Nossa, hospital. é. Vai ser desse jeito, pelo menos o início, não vai ter muito jeito, não. Tem problema não. Se você quiser esperar mais um pouquinho, entrar e sair de novo. Não, por enquanto é tranquilo. Estamos só esperar o pessoal entrar. Eu explico, né? É, E vamos essas nessa. coisas a gente não prevê, né, Vinícius? Hum? Pegar, que eu acho que não vai dar. Ah, tá. Esperamos que a bateria, inclusive, seja suficiente. Porque na correria, saindo de casa, deixei meu celular para trás. Boa tarde, Valéria. Tudo bem? Sua internet chegou aí, né? Pelo que eu tô vendo. Que bom. A gente vai guardar só mais uns minutinhos aí, a gente já começa, tá? De qualquer maneira, se as pessoas não conseguirem entrar, Vinícius, a gente vai deixar isso lá no IGTV do grupo. E aí, quem não pôde assistir ao vivo, assiste lá depois, tá bom? A Margot tá aí, Margarete? É, acho diferente falar Margarete em vez de Margot, mas você tá sem áudio, Vinícius, eu não tô escutando. Ainda tá sem áudio. Sem. Você tá me escutando? Acho que o Vinícius caiu aí, gente. Espera ele voltar e aí a gente já dá um start aí, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre ginástica para todos, uma paixão. E a gente convidou aí o Marcos Vinícius e a Margarete para a gente bater um papo bem tranquilo, tá? Nada tão acadêmico, viu, Valéria? Eu não estava escutando o que o Vinícius estava falando, o som não estava chegando aqui, não. Então ele vai entrar novamente e aí a gente começa, tá bom? Aguarda só um minutinho aí
e a gente já começa essa nossa primeira live aí, nessa sequência de professores aí, renomados na ginástica para todos. Já mandei autorização aí, vamos ver se ele entra, para a gente já começar, né? Se você não desligar, eu vou ficar. Aí, Vinícius, chegou? Sim. Fala aí, deixa eu ver. Ah, agora estou te escutando. Ó, a gente já tem aí umas pessoas e a gente já deve começar, porque para não atrasar você e nem a Margarete, a gente já começa, tá? Tá. O que acontece? Eu gostaria só, inclusive, de explicar para o pessoal que entre o virtual e a vida real, nem sempre a coisa conversa, né? Hoje, agora, há pouco tempo atrás, a Fernanda, minha filha, ela ligou desesperada porque minha netinha caiu e bateu cabeça, né? Estava com um galo gigante na cabeça, muito agitadinha. E aí o que nós fizemos? Saímos de casa, né? Passamos lá, pegamos, trouxemos para o hospital e infelizmente assim aconteceu esse imprevisto, né? A minha filha está com a baixinha lá dentro, já fez os exames, está tudo direitinho e tal. A princípio não teve nada, mas está em observação, está em final de processo de observação. Provavelmente agora mesmo deve ser liberada. Por isso que eu estou começando a live aqui do carro. Pode ser que ainda dure um pouquinho isso, né? Não sei quanto tempo que a médica vai demorar para atender lá dentro, mas pelo menos assim, aparentemente a pequenininha fez os exames todos, a médica lá deve estar quase liberando. Exatamente isso, Valéria, a família em primeiro lugar. Tá? Então, desculpa por eu estar aqui no carro, né? Margot está aqui atrás comigo, né? E estamos acompanhando nossa filha aqui com a netinha no hospital. Desculpa, tá, gente? Mas vamos lá. Sem problemas. Essas coisas a gente não escolhe a hora de acontecer nem o momento, né? Infelizmente aconteceu hoje, mas Deus está no comando e vai dar tudo certo, está dando tudo certo. Meu nome, então, para quem não me conhece, é Lídia Braz. Eu tenho bacharel e licenciatura em Educação Física pela Universidade Federal de Minas Gerais. Sou componente do grupo PUC Minas, Ginástico PUC Minas. E a gente vai começar um processo de lives todo mês pelo GGPT PUC Minas, que é um grupo de ginástica para todos. Cada mês a gente vai trazer um convidado e a gente decidiu fazer esse processo com 3 objetivos. O primeiro objetivo, difundir a ginástica para todos, pelo Brasil e pelo mundo. O segundo objetivo, difundir o nosso grupo, que é o Grupo Ginástico PUC Minas. E o terceiro, muito importante também, é que vocês conheçam as pessoas que são referências na ginástica para todos e a ginástica para todos. E a gente trouxe primeiramente, os nossos líderes no nosso grupo, o qual a gente tem muito respeito e muita admiração, que é o Marcos Vinícius Bonfim Ambrósio e Margarete Paula Ambrósio, que é a sua esposa. Eles são coordenadores do grupo Ginástico PUC Minas, e é com eles hoje que a gente vai bater um papo não tão formal, mas descontraído e muito gratificante, e eu tenho certeza que vocês vão sair daqui muito felizes e conhecendo um pouco mais do que é ginástica para todos. A nossa live, o nosso evento tem o nome Ginástica para Todos, uma paixão, porque realmente é uma paixão para quem entra, é uma paixão para quem está, e fica no coração da pessoa como uma paixão para quem sai também. Então, a gente vai começar, Vinícius. Eu gostaria que você e a Margot falassem um pouco de vocês, se apresentassem, porque eu somente falei que vocês são coordenadores, mas eu tenho certeza que o currículo de vocês é bem extenso e nada melhor do que vocês falarem de vocês. Então, com vocês aí, Marcos Vinícius Bonfim Ambrósios, eu vou chamar de Vinícius, que eu não vou falar esse nome todo, e Margarete Paula Ambrósio, que a gente carinhosamente chama de Margot. Então, aí tá os nossos líderes,
e os nossos companheiros, né? Então, com a palavra aí, Marcos Vinícius. Bom, primeiro, mais uma vez, para quem entrou um pouco depois aí, lembrar que estou na live do carro porque minha netinha até então estava sendo atendida no hospital que eu estou em frente aqui. Na verdade, acabou de chegar aqui no carro e agora mesmo eu retomo de casa, vai ficar mais fácil, né? Mas é isso. Bom, o que acontece? Sou formado em Educação Física, né, pela UFMG, tenho especialização em Educação Tecnológica pelo Cefet, mestrado pela Unicor e doutorado pela Universidade SEC do Chile. E esse ano, em fevereiro desse ano, completei 50 anos, na verdade, ininterruptos, militando com ginástica. Eu comecei em 1971 como ginasta, no Colégio Municipal de Belo Horizonte, migramos depois para a ACM, treinei ginástica artística, então, de 71 a 80, e a partir do início de 81, eu já comecei, depois de parado, né, o processo de treinamento esportivo, eu comecei a ajudar a professora Margarete, que já estava recém-formada em Educação Física, né? E ministrava escolinhas de ginástica no Barroca Tênis Clube, né? Ou seja, não houve uma interrupção. E aí ali eu estava começando, né, no princípio do curso de Educação Física, e de lá para cá sempre alternei entre ginasta, né, de 71 a 80, e de 81 até então eu passei por alguns cargos, né, e algumas etapas profissionais na ginástica. Fui árbitro de 3 modalidades esportivas, fui árbitro nacional de ginástica artística por 2 ciclos olímpicos, ginástica acrobática por 1 ciclo olímpico e ginástica de trampolim por 3 ciclos olímpicos. Ginástica de trampolim cheguei a ser árbitro internacional, inclusive, né? Fui técnico de ginástica, então, oficialmente técnico de 82 a 2005, com ginástica competitiva, e sempre militando na ginástica para todos, né? Sempre foi paixão por um motivo muito simples. Se eu já participei de 3 mundiais de ginástica competitiva, né, na ginástica de trampolim, participei de 6 gimnastradas, que não é competição. E não há comparação. Não há comparação. E é exatamente por ter me apaixonado pela ginástica para todos que eu optei em 2005 em largar os treinamentos, né, de ginástica de trampolim. Fiquei arbitrando até 2012, e em 2012 aquela coisa começou a me incomodar, né, de entrar no ginásio de competição e realmente ver que aquele não era meu lugar, né? E já trabalhava com ginástica para todos, né? Nosso grupo na PUC ele existe desde 2009 e desde sempre eu gostei dessa coisa de ter condições de participar de eventos de ginástica sem ter aquele estresse da competição, né? E aí, em 2012, eu optei por parar, né? Fui até o final do ano, foi quando acabou o ciclo olímpico, né? E de lá para cá, só ginástica para todos, só gimnastrada e festivais de ginástica, né? Mais ou menos é isso. Em 2009, nós criamos um grupo, né, de ginástica para todos da PUC Minas. Antes disso, eu já tinha trabalhado na PUC também com ginástica para todos, no Espaço Criança Esperança, né, que tinha todos os treinamentos na PUC, e nós do curso de Educação Física da PUC que coordenávamos o Criança Esperança todo. E eu coordenava a parte de ginástica desse projeto,
né? Que é o projeto que todo mundo conhece mesmo, né? Só que a sede dele é na Serra, só que os treinamentos aconteciam lá na PUC. E aí, sempre militando, então, com a Ginástica para Todos, ministrando aulas de Educação Física no curso de Educação Física, eu venho levando até então e nunca parei de mexer com ginástica, né? Na PUC eu ministro as disciplinas de ginástica, né? E na pós-graduação também, a disciplina relacionada à ginástica. E mais ou menos é isso, né? Como a própria live fala, a Ginástica para Todos ela é apaixonante exatamente porque e me fisgou, né? Exatamente por causa dessas características, né? De não ser de competição, né? De não ter um padrão técnico definido igual às outras modalidades competitivas, o que nos dá possibilidade de incluir, né? E basicamente é isso, né? Já ministrei aula em ensino básico do primeiro ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio, né? Trabalhei durante 25 anos no chão de escola como professor de educação física e sempre paralelamente como técnico de ginástica, né? E mais ou menos é isso. Tivemos uma empresa administradora de eventos esportivos e escolas de esportes e é isso. Vamos aí para conversar mais um pouquinho. Eu andei escutando numa live aí sobre a Margot, eu não sei se ela está em condições de falar por causa de ela estar com a criança, que é a grande questão toda é a seguinte, ali, ó. Ó o estado. Ah, ela está com a netinha. Como minha filha está dirigindo, né? Minha Sim. netinha está com a Margot, né? Exatamente porque, por ter saído do hospital, nem colocamos a cadeirinha, tá no colo, tá? A cadeirinha está aqui então atrás. Você fala por ela. Então você fala por ela. E ela fala que a menina dos olhos dela são essas crianças, né? Que ela trabalha com ginástica para todos, mas é mais no lado infantil. Você quer falar alguma coisa sobre isso, Vinícius? Bom, vamos lá. Quando nós ministrávamos treinamento no Colégio Santo Agostinho, era treinamento competitivo, né? Nós ficamos de 82 a 92 com ginástica artística, de 92 a 2005 com ginástica de trampolim. E nesse meio termo todo, nós trabalhamos com ginástica para todos. E a Margot, ela assumia a criançada até 10 anos e eu assumia a moçada de 11 anos para frente, né? Na PUC, quando nós estávamos presencialmente, ela também trabalhava com as crianças, né? E eu trabalhava com o grupo de adultos. Continuamos fazendo isso, né? Durante um tempo, mesmo no virtual. E no Espaço Criança Esperança, ela também tinha essa turminha de crianças, né? Lá a gente trabalhava com crianças, basicamente. E sempre trabalhamos juntos, né? Então, mais ou menos a mesma história de ginástica que eu falei relacionada a mim, está relacionada também a Margot. A exceção é que eu não fui ginasta, né? A única exceção é que Margot não foi ginasta. Ela se apaixonou pela ginástica a partir da graduação, né? Na graduação, ela foi convidada, na verdade, para fazer estágio com a professora da disciplina de ginástica da UFMG à época, né? E apaixonou, né? E quando essa professora foi fazer o mestrado dela na Alemanha, mestrado e posteriormente doutorado, isso, estou confundindo aqui a professora Glaucia com a professora Terezinha. A professora Glaucia foi aos Estados Unidos. Então, ela convidou a Margot
para assumir as turmas dela, né, de equipe na ACM, que era a minha equipe de competição. Nessa época, então, a Margot entrou como estagiária na ACM, né? E estando na ACM enquanto estagiária, ela depois assumiu a equipe e assumiu as escolinhas. E nesse meio termo, eu era ginasta adulto, né? Já em final de carreira. E aí começamos a namorar por ali, né? E basicamente depois dessa experiência na CM, ela deu continuidade com ginástica no Colégio Santo Agostinho, né? Inicialmente com uma escolinha mais precária e depois nós instituímos equipe junto e de lá para cá nunca paramos de trabalhar juntos, né? Todos os lugares que nós ministramos ginástica sempre foi conjuntamente, tá? Então, basicamente, é isso. Então, eu acertei em colocar o nome da live de Ginástica para Todos, uma paixão. Realmente, vocês escolheram esse caminho por causa da paixão pela ginástica para todos. Sim. E aí vem a pergunta, eu ainda estou aprendendo muito sobre ginástica para todos, igual eu já te falei, mas eu acredito que as pessoas não saibam o que é ginástica para todos. Muitas talvez pensem que seja uma ginástica localizada, outras já pensam que é aquela ginástica que chamava antigamente ginástica olímpica. Então, eu queria que você explicasse o que é a ginástica para todos, os fundamentos dessa ginástica. Vamos lá, então. A ginástica para todos, primeiro, é uma modalidade de ginástica oficialmente reconhecida pela Federação Internacional de Ginástica, né? E sendo reconhecida, ela é institucionalizada, ou seja, ela se rege pelas federações, né? E mesmo não sendo de competição. Então, nós temos nessa ginástica os festivais de ginástica como os eventos principais, né? Ou seja, a ginástica para todos, ela se manifesta nos festivais de ginástica. E independente do alcance, né? Então, nós temos festivais de ginástica promovidos por clubes, por escolas, pela Federação Mineira de Ginástica e as demais federações pelo Brasil afora, regida no Brasil pela Confederação Brasileira de Ginástica e internacionalmente, igual eu falei, pela Federação Internacional de Ginástica, né? O evento principal de ginástica para todos no mundo se chama Gimnastrada. Gimnastrada é nada mais, nada menos que o caminho da ginástica, né? Ginástica, estrada, caminho. Então, o caminho da ginástica, ou seja, o processo, o caminho da ginástica, ele se manifesta nesses festivais, né? Ou seja, é muito mais importante todo o processo de construção, de interação social, né? De criatividade que aparece ao longo dos treinamentos do que necessariamente só uma coreografia apresentada no festival. O processo é muito mais importante que o produto, né? E isso é que é apaixonante, né? Por quê? Por não ter essa regulamentação que as outras ginásticas competitivas têm, ela nos permite trazer o deficiente, o idoso, aquele que não teria habilidade motora, né, para pleitear uma vaga numa equipe de ginástica competitiva, ele vai sempre ter as portas abertas na ginástica para todos. Exatamente porque aqui é a manifestação do movimento acompanhado de música com base ginástica. Ou seja, eu tenho toda a parte de dança, né? Tem toda a parte coreografada, mas eu tenho que ter elementos próprios à ginástica. E aí, aquela pessoa que faz... eu vou dar um exemplo do elemento ginástico talvez mais conhecido, que é a estrelinha.
Aquela pessoa que faz uma estrelinha conforme o padrão ginástico, né? Conforme tem que ser apresentado nas competições, ela será aceita num grupo de ginástica para todos, mas aquela outra que também, o máximo que ela consegue de fazer de uma estrelinha é com a perna nem tão estendida, né, nem tão afastada, mas que você reconhece enquanto uma estrela. É claro que a gente sempre vai tentar fazer o melhor, mas necessariamente esse melhor não é o padrão ginástico aceito pelas competições, né, nos eventos competitivos, tá? Então, mais ou menos é isso, ou seja, é uma modalidade esportiva inclusiva, né? É uma modalidade esportiva não competitiva, apesar de existirem eventos competitivos atualmente, coisa que eu não concordo, e por não concordar, inclusive, não participo com meus grupos. É um evento que chama Challenge, tá? Também é organizado pela Federação Internacional de Ginástica. Tá? Então é isso. Eu sei que existe três fundamentos principais da ginástica São para quatro. todos. São quatro. São quatro? Eu vou transitando para casa agora, que a gente chegou aqui em casa. Tá? Tá bom. E aí lá talvez fique até mais tranquilo para continuar. Tá. Tá. Quando você Mas vamos transita, lá. eu vou falar do pessoal que está chegando, tá bom? Então, tranquilo. Pessoal, a gente está conversando com o Vinícius, Marcos Vinícius Bonfim Ambrósio, e a sua esposa, Margarete Paula Ambrósio. Eles são coordenadores do Grupo Ginástico PUC Minas, de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. E a gente vai fazer uma sequência de lives trazendo as autoridades em ginástica para todos. E o Vinícius estava falando exatamente o que é a ginástica para todos, como que funciona, e agora ele vai falar sobre os fundamentos da ginástica para todos. São 4 fundamentos principais. Ele está entrando na casa dele agora, porque ele teve um imprevisto antes de começar a live com a netinha dele, que teve que ir para o hospital, inclusive, mas já está tudo bem. E aí ele já está entrando em casa e ele já vai falar com vocês. A esposa dele, Margarete, Margot, está aí do lado dele também, e às vezes ela vai dar algum parecer aí sobre o assunto. Tá pronto aí, Vinícius? Vamos lá. Espera aí. Deixa eu me localizar melhor aqui, porque colocar bateria, Então, tudo beleza. direitinho. Então, enquanto isso, eu vou falando. O que o Vinícius falou até agora, fazendo um resumo, que ginástica para todos é uma ginástica que ela engloba todo mundo. Você não precisa ser um expert em ginástica, não precisa fazer mortais, aqueles saltos loucos. Mas se você fizer também, você entra na ginástica para todos. Ela inclui todos. Daí o nome, né? Para todos. E é uma paixão. Por isso a gente colocou o nome da live, Ginástica para Todos, uma paixão. E sempre que as pessoas entram em contato com essa ginástica, não tem como não sentir esse prazer, essa satisfação. Uma verdadeira paixão. E esses dois aí, Marcos Vinícius e a Margarete, são apaixonados por essa modalidade e escolheram ela por causa da paixão mesmo. Porque eles tinham outros caminhos a seguir, mas eles preferiram seguir o caminho junto à ginástica para todos. Por isso a gente escolheu esses dois, que para mim são representantes marcantes, importantes aí no cenário brasileiro e também mundial. Bom, continuando então, a sua pergunta foi quais são os fundamentos, né, da ginástica para todos. A Federação Internacional de Ginástica, ela entende que a ginástica para todos se fundamenta com o que ela chama de 4 Fs. Quais são esses 4 Fs? Friendships, ou seja, a partir do momento que você... Peraí. Deu branco aqui. A idade é um tema seríssimo. Peraí. Vamos lá. A partir do momento que você está num ambiente propício,
né? Um ambiente agradável, você adquire amigos, né? Então, friendships, ou seja, amizade. Fitness, ou seja, você tem que também ter um certo nível de preparação física para aguentar todos os treinamentos, né? E a partir do momento que você tem isso, você pode trabalhar os fundamentos da ginástica, ou seja, os fundamentals, né? E a partir desse contexto todo, né, você tem um quarto que agora realmente deu branco, né? É o fã, não é não? O fã de O divertimento? fã, na verdade, é a diversão. Isso. O primeiro deles Diversão. é fã. É, Boa, é boa. o que eu mais Então, gosto. isso. O primeiro deles é fã. Então, na verdade, a partir do fã, ou seja, você está num ambiente divertido, gostoso, né? Você adquire forma física, né? Que é o fitness. Você, a partir disso, aprende os fundamentos, que são os fundamentais, e aí, nesse contexto, se você tem um ambiente agradável, se você adquire amizades nesse ambiente, né, através do aprendizado dos fundamentos, né, você cada vez mais adquire amigos, que seria o friendships. Então, é fun, fitness, fundamentals e friendship. São os 4 fundamentos da ginástica para todos, segundo a Federação Internacional de Ginástica. E, no nosso grupo, nós fazemos questão de adotar essa filosofia, exatamente porque nós entendemos que, primeiro, as pessoas têm que se movimentar, né? E entendemos que, se essa pessoa se movimenta em uma modalidade esportiva que não traga estresse, né, que promova a interação social, né, e que dê condições para que essa pessoa se manifeste em festivais, apresentando os fundamentos aprendidos, ela certamente vai conseguir novas amizades e ali ela vai acabar se encontrando, né? Ela vai entender que ali é o seu lugar. E aí, com todo esse contexto, fica muito mais tranquilo, muito mais coeso, muito mais gostoso de se trabalhar, né? Esse foi um dos principais motivos, né? Todas essas características, na verdade, foram os principais motivos que me levaram a sair da ginástica competitiva. Não que essa não seja boa, né? Mas é questão de opção mesmo. Como eu tenho essa paixão, por que não adotá-la? Se eu estou em uma instituição que me dá condições de desenvolver esse trabalho com aquilo que eu amo, ou seja, se eu posso trabalhar na ginástica que eu acredito, na ginástica que eu gosto, por que não fazê-lo, né? Eu não me senti obrigado a trabalhar com ginástica de competição. Por mais que ela não esteja, que ela seja, na verdade, aquela que todo mundo conhece, aquela que todo mundo quer ver, né? Eu entendo que a ginástica para todos ela tem toda uma beleza, né, que as pessoas deveriam conhecer. É É isso. uma verdadeira paixão mesmo, né, gente? Vendo o Vinícius falando. A gente vê que é uma coisa de alma e de sentimento. E é muito bonito ver isso. Quer dizer, eu acho que deve ter bastante anos que vocês trabalham com ginástica para todos, né? E deve ter participado de vários festivais. Eu queria saber quantos festivais você já participou como ginástica para todos. Nossa, vamos lá então. Já Primeiro, perdeu a conta, né? mais ou menos assim. Primeiro que é o seguinte, a gente tem
mais ou menos desde 81 para 82, festivais regulares aqui em Minas. Até antes disso, eu tenho um vídeo de minha equipe da CM participando do festival da Federação Mineira de Ginástica em 1979. E esse festival aconteceu, inclusive, desculpe, aconteceu no ginásio da CM, onde nós treinávamos, né? Só que naquela época não se chamava aquilo de ginástica, na época chamava ginástica geral, né? No mundo todo. Aqui no Brasil era festival de ginástica. Ninguém entendia que aquilo era ginástica geral. Só que até antes de 89, né, na época que nós treinávamos, nós sempre fizemos apresentações de ginástica. E com caráter, inclusive, lúdico. Fizemos gimnas loucos, fizemos apresentação de ginástica em piscina, né? E nunca teve essa nomenclatura, né, que a época era de ginástica geral. Para nós, a gente não entendia que aquilo que a gente fazia era ginástica geral, né? Até que em 82, salvo me engano, o professor Carlos, de Ouro Preto, instituiu um festival, que a Valéria até colocou o nome dele aí, que chamava Fejim à época. E o professor Carlos, assim, ele deve ter ficado dias para pensar esse nome, né? Fejim, Festival de Ginástica. Bom, o Fejim, ele começou inicialmente, né, como um festival regional. Só participavam equipes aqui de Minas Gerais, né? Escolas e equipes de Minas Gerais. E a Valéria até lembrou aqui que nós nos conhecemos exatamente nesse festival, né? E boa parte do grupo que hoje trabalha ginástica geral no Brasil se conheceu nesse festival, Fejim. Porque a partir desse festival que a ginástica geral começou a conquistar um espaço dentro da Federação Mineira de Ginástica e da Confederação Brasileira de Ginástica. E foi exatamente a partir dos Fejins, né, que a partir do da segunda edição passou a ser nacional, que esse evento passou a ser oficialmente o Festival de Ginástica da Confederação Brasileira de Ginástica e foi criado um setor específico dentro da federação para cuidar de ginástica geral. E como o professor Carlos Rezende, né, o Carlinhos, ele idealizou os Fejins, ele também ficou à frente da federação durante muitos anos com ginástica geral. Eu fiz parte desse comitê, né, o comitê da federação, durante muito tempo, né, e quando o professor Carlos passou a ser parte, né, presidente do Comitê Técnico da Confederação Brasileira de Ginástica, na gestão do professor Mário Pardini, que também era mineiro, coincidentemente eu era presidente da Federação Mineira de Ginástica. E como presidente da Federação Mineira de Ginástica nessa época, a gente deu continuidade a esse processo, né? Continuamos fazendo os nossos festivais e, basicamente, é isso. Antes disso, inclusive, na década de 80 também, nós participamos, né, na época, enquanto Colégio Santo Agostinho, durante muito tempo, do GIMPA, que era o Festival de Ginástica de São Paulo, né? E também, durante muito tempo, nós participamos de um festival que acontecia no sul de Minas, organizado por um paulista, que era o professor Ricieri Pastore, né, que, além de ginástica geral, ele também tinha competições de ginástica acrobática e ginástica de trampolim, né? Então, durante muito tempo, a gente também participou desses festivais. Fora festivais que nós participamos depois do Fejim,
o Gym Brasil. O FEGIM, durante muito tempo, foi o festival oficial do Brasil, da Confederação Brasileira de Ginástica. Depois passou a ser Gym Brasil. E até hoje continua sendo o Gym Brasil. Do Gym Brasil nós participamos de diversos também. Deixe-me ver o que é mais. Nós organizamos festivais enquanto Colégio Santo Agostinho e Gimnartes. Gimnartes era a empresa que eu tinha junto com a professora Margarete, que era administradora de eventos e de escolas de esportes. Então a Gimnartes também fez o seu festival de ginástica, né? E fora isso participamos também de diversos festivais da ginástica mineira, na Semana da Ginástica Mineira, que é promovido pela Federação Mineira de Ginástica. Fora apresentações em eventos e tal. Só disso, né, Vinícius? Para falar sobre essa participação. Tem uma historiazinha boa por aí afora. Como diz, é um currículo muito extenso e não dá para falar tudo numa live. Tem muitas perguntas aqui que eu queria fazer e talvez não vai dar tempo. Você falou da federação, eu queria saber se a federação ela apoia a ginástica para todos. E depois eu já entro com outra pergunta que você já quiser emendar na resposta, você pode falar sobre ela. Eu queria que você falasse depois se a federação apoia ou não, e sobre o grupo ginástico PUC Minas, no qual você e a Margot são coordenadores. O que é esse grupo, como que ele funciona, qual o perfil dos participantes, quando ele surgiu, você já falou que foi em 2009, e como que faz se alguém quiser se ingressar nesse grupo. E aí depois a gente já vai partir para o finalzinho quase da live, porque a gente só tem 10 minutos, passa muito rápido. Perfeito. Tá bom? Então, Vamos primeiro, lá, então. se a federação apoia e depois você entra com a história do grupo ginástico PUC Minas. Vamos lá, então. A federação apoia com o Festival Mineiro de Ginástica. E para que nós tenhamos condições de ir a uma gimnastrada, nós temos obrigatoriamente, desde a última gimnastrada, que estarmos vinculados à federação. Agora, fora isso, realmente, ela cuida de toda a parte administrativa, né, e faz um evento por ano. Eu acho particularmente pouco, né? Acho que a gente poderia ter um apoio institucional um pouco mais efetivo nesse contexto. Quando eu era o presidente do Comitê Técnico de Ginástica para Todos da Federação, na gestão da professora Terezinha, eu, inclusive, cheguei a reclamar disso, né, que eu achava que a federação tinha que ter um pouco mais de atenção para a ginástica para todos, né, que tinha que apoiar um pouco mais. Hoje, por exemplo, a gente paga as mesmas taxas que os esportes competitivos. Eu acho isso uma aberração a partir do momento que a ginástica para todos, ela tem como princípio massificar, né? E se ela tem como princípio massificar, ela tem como princípio a inclusão, eu não acho que seria o melhor caminho, né? Já falei isso claramente também para o presidente atual da federação, né? Que eu acho que tinha que ter taxas diferenciadas. Só que, infelizmente, nós éramos uma das entidades filiadas, né? E na Assembleia da Federação, que ficou instituído esse código de taxas, só uma outra entidade que me acompanhou na votação, todas, exceto a nossa, de esportes competitivos, né? Ou seja, é complicado. Mas, vamos lá. Isso, no caso, é a federação, né? E cada federação tem uma taxa, um código de taxas diferenciado, né, em relação às outras. Não há um padrão nisso, né? Eu achava, inclusive, que eu estava muito ruim em termos de taxas. Quando eu vi o Código de Taxas de São Paulo, quase caí para trás. Mas tem essas diferenciações. Bom, em relação ao nosso grupo, nós temos pessoas de 8 a 67 anos de idade no grupo,
né, com idades intermediárias variadas, pessoas que nunca fizeram ginástica, 99%, né, do pessoal nunca fez ginástica na vida, e, ou seja, temos em torno de 17 crianças hoje fazendo ginástica no grupo, e mais quase o mesmo tanto de adultos, talvez entre 12 e 15 adultos, né? Nesse período da pandemia ficou um pouco complicado, tem gente que realmente não se adaptou ao formato, né? Durante a pandemia, nós passamos a fazer os nossos encontros mensais, né? E separado, um encontro infanto e um encontro adulto por mês. Regularmente, no presencial, nós nos encontramos todos os sábados, de 9 a meio-dia. E agora, no período pandêmico, de 10 a meio-dia, uma vez por mês e sempre aos sábados, né? E em relação a como entrar no grupo, basicamente, entrar em contato conosco, né? Experimentar os encontros, e a partir do momento que experimentou os encontros, o nosso grupo de comunicação vai entrar em contato com essa pessoa, explicar quais são as nossas normas de funcionamento, né? E a partir da aceitação, né? Inclusive com assinatura, né? Nós temos essas normas registradas em cartório, né? E pegamos a assinatura das pessoas que entram no grupo, concordando ou não com as nossas normas. Isso ficou um pouco mais difícil de controlar agora na pandemia, mas no presencial sempre é assim. Tá? A participação no grupo hoje, nós temos uma taxa mensal que é basicamente para custeio de adereços, figurino, e sobrando dinheiro, depois de todos os adereços, todos os figurinos, vai ser para inscrição do grupo na gimnastrada. Tá? Então, nós temos essa mensalidade para isso. E temos diversos grupos de trabalho, né? Que são grupo de gestão, grupo técnico, grupo de pesquisa, grupo de figurinos e adereços, grupo de eventos e promoções e grupo de fomento. Ou seja, eu tenho um grupo que me ajuda a coordenar esse grupo, né? Eu tenho diversas pessoas, todo mundo que entrar no grupo tem que assumir algum grupo de trabalho. E um desses grupos, né, que eu falei, que é o grupo de estudos, que é o G-Egipto, ele é formado por professores de educação física ou estudantes de educação física e de fisioterapia. E nós participamos de congressos e publicamos também. Basicamente, é isso. A Valéria, ela está perguntando como é que faz as pessoas que não são do Estado. A própria Valéria... Ela sugeriu em Bahia, Sergipe, se a pessoa quiser entrar, se tem condições de fazer um treino online, como que é, se tem condições de essa pessoa ingressar e viajar e participar dos festivais. Com certeza. E eu queria saber também se existem outros grupos mineiros de ginástica para todos ou só existe o nosso grupo. Olha, existem muitos? Existem diversos grupos aqui em Minas Gerais, né? Betim tem um trabalho fantástico da prefeitura, né? Que participa regularmente dos festivais da federação. Betim participa regularmente, né? A prefeitura de Contagem tem um foco muito na ginástica de trampolim, mas participam também dos festivais. Itabirito tem um trabalho muito bom. Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri tem um trabalho excepcional, inclusive um grupo de pesquisa também. Tá? Colégio Santo Agostinho também tem um trabalho muito bom, principalmente o de Nova Lima. Tá?
Deixe-me pensar quem mais aqui. Colégio Santo Antônio tem um trabalho muito bom também. Basicamente, que eu me lembre aqui dos regulares, né, que focam bem na ginástica para todos, são esses. Tem diversos grupos competitivos que participam dos festivais, mas o foco é competição, né? Esses que eu falei, exceto talvez Contagem, né? Todos eles têm um trabalho já regular de ginástica para todos. Pessoal, estou na dúvida aqui se a live dura 50 minutos ou 1 hora. Se Não, caso tranquilo. cair, se for 50 minutos, faltam 3 minutos. A gente deve cair. Aí Não, se cair, vocês tranquilo. voltam para a gente fechar. Se for 1 hora, não, tá? Beleza. Tem uma coisa que eu quero Só um perguntar. detalhe. Espere aí só um pouquinho, Elídia. Lembrando, a Patrícia lembrou aqui que a Federal do Vale do Jequitinhonha, em Mutuguri, o grupo é de Diamantina. Tá? Aqui está Tem uma a pessoa que é Carol, Colégio São Carol Paulo. Baleteiros também está falando que o Colégio São Paulo também tem um grupo de ginástica para todos. Boa informação, Carol, que eu não sabia disso, é bom saber. Vinícius, qual que é o maior bem que a ginástica para todos deixa nas pessoas? Primeiro, melhoria de autoestima. A partir do momento que as pessoas elas são exigidas em cima das suas habilidades e não de padrões ginásticos previamente estabelecidos, né? Então, a partir do momento que a pessoa consegue mostrar que ela também tem condições de fazer ginástica e nesse ambiente de ginástica ela interage, consegue novas amizades, né? E principalmente, aí é evidente que depende do grupo, mas no nosso grupo, por exemplo, ela adquire valores, que nós defendemos valores humanos, bem específicos, né? Valores democráticos, né? Então, a partir do momento que ela se sente acolhida, que ela se sente respeitada e que ela consegue interagir com outras pessoas nesse ambiente, ela realmente vai se sentir bem. Tá? Eu acho que o fato da ginástica para todos ter um teor lúdico, né, que vem do fã, também é outro aspecto. É gostoso fazer ginástica para todos. Exatamente porque aqui está presente a ludicidade também. E qual a palavra que você definiria ginástica para todos? Uma palavra. Uma palavra, nossa, Isso, inclusão. 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 Apesar Tem de outra. existir evento competitivo, igual eu falei do Challenge, a essência da ginástica para todos é de ser não competitiva. E aí, não sendo competitiva, ela realmente inclui, possibilita a inclusão. É, pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, pode escrever aí nos comentários que eu passo para o Vinícius. A Lúcia está dando parabéns, trabalho incrível. Realmente, Lúcia, é um trabalho muito bacana, muito profundo e com muita dedicação e amor. Essa ginástica para todos. É uma paixão, realmente. O Vinícius deu uma travadinha aí, ó. Tá rodando, rodando. E é muito gratificante participar desse grupo, tá? É um grupo bem variado, mas é muito bom. É muito gratificante mesmo. E a palavra que o Vinícius disse que define o grupo é inclusão. Eu estou esperando ele voltar aí, porque ele deu uma travada para mim aqui. Ele saiu. Deixa ele pedir para voltar. Senão, não tem jeito de continuar falando sozinho aqui. Mas ele está falando sobre ginástica para todos. Falou sobre o grupo ginástico para o Todos PUC Minas, que funciona aqui em Belo Horizonte, lá na PUC. Ultimamente está sendo virtualmente falando, né? Que a gente não está se encontrando no presencial, mas está sendo. A gente está treinando, a gente está se vendo, mas tudo remoto e não no presencial.
Ele caiu aí, a conexão dele, ele está voltando aqui agora. Espera aí que eu já vou admiti-lo. E ele, a última palavra dele, ele disse que a palavra que define ginástica para todos é inclusão. E sai de volta. Vinícius, Caiu aqui foi a tem, eu live? acho, Desculpe, Elidio, caiu foi a live ou caiu só eu? caiu só você. Ó, que coisa Você esquisita. machucou? Não, não, estou inteiro. Ai, vou te contar. Eu estava aqui preocupada já que você tinha machucado aí. Estou inteiro, Eu acho que é 1 hora de live, né? A gente ainda tem aí 6 minutos. Vou tranquilo. falar 6 porque a gente tem o final. Então, não vou teria outras perguntas, Vinícius, mas praticamente você já falou sobre todas as coisas que eu queria te perguntar. A gente te traz uma outra ocasião para a gente falar sobre outras perguntas, tá? Mas então, tem uma coisa que eu achei de tudo que você falou para mim, que é muito importante e que é o motivo pelo qual eu estou no grupo de Ginástica para Todos. Dos 4 fundamentos que você falou, o fã é um que me atrai bastante, porque eu acho que a humanidade precisa de alegria e de divertimento. Principalmente nessa época que a gente está passando aí de pandemia, a alegria ela tem que fazer parte da vida. E esse grupo, ele tem isso. Todo treino nosso tem a parte de brincadeira e a gente volta a ser criança e, como se diz, vir lá do interior, pegar aquela criança lá e pôr no online, né? Isso é muito legal. Então, já que fã é uma característica marcante da ginástica para todos, a gente vai terminar essa live com você fazendo uma brincadeira. E aí é o seguinte, eu vou falar algumas coisas e eu vou querer que você fale só uma palavra, só uma, que define isso, tá bom? E depois você vai vir com seus posicionamentos finais e a gente encerra essa live. E de mão, eu já agradeço as pessoas que estão aqui, agradeço a você, a Margot. Margot não falou nada, mas eu tenho certeza que ela está aqui de coração. Eu até peço realmente desculpas, mas a Margot, ela acabou optando por ir com minha filha, para não deixar ela sozinha com a pequenininha lá, né? Sim. Quem entrou depois na live, eu comecei, inclusive, no celular, dentro do carro, que a gente levou minha netinha para o hospital, que ela caiu, bateu cabeça hoje e não estava com reação muito legal e foi meio complicado, mas é isso. Mas a Por gente isso que a volta com Margot você. acabou não participando efetivamente da live, né? Não, mas a gente programa de outra vez e a gente faz, a gente volta com vocês dois e aí ela pode participar mais também. Então vamos começar a brincadeira aí, tá? Eu vou falar e você vai falar uma palavra que define isso que eu vou te perguntar. Vinícius pessoal. Nossa, Eu vou te apertar brincalhão, agora. brincalhão, Vinícius profissional. sério, É verdade, hein? Um conselho, seja fiel, uma alegria, família, uma tristeza, não sei, por incrível que pareça, não sei. Mas queria. talvez não ter meus pais. Futuro, Só Deus. eu nunca vou. Nossa, boa pergunta. Torcer pelo Cruzeiro. Sou a favor de. Sinceridade, O futuro da ginástica para todos é. brilhante. E minha mensagem final. Bom, eu espero que um dia o Brasil tenha a ginástica para todos enquanto cultura, né? Que nós não precisemos ficar mendigando
patrocínio, que não precisemos ficar tendo dificuldades para participar de determinados eventos, né? Que a população tenha a ginástica para todos enquanto política pública, igual boa parte dos países europeus. Estatisticamente, alguns países europeus têm 100% da população fazendo ginástica para todos acima de 40 anos. Isso é um negócio impensável para o Brasil hoje, né? Mas você tem países como Dinamarca, como Suécia, né, como República Tcheca, que você tem 100% da população fazendo ginástica depois de 40 anos. Isso é impensável aqui, por enquanto, né? Mas eu creio que é uma boa estratégia para que os políticos possam utilizar enquanto política pública para oferecer uma modalidade esportiva bem orientada que não tem custo nenhum. Porque, diferente das ginásticas competitivas, a ginástica para todos, ela pode acontecer com material alternativo. Nós já fizemos demonstração com peneira, fizemos demonstração com espaguete de natação, fizemos demonstração com chapéu, com bengala, né? Com latinha de refrigerante, tá? Sem precisar de ter aparelho ginástico. Isso eu acho que é uma coisa de riqueza ímpar. E os políticos realmente precisam conhecer. E é isso. Então, a gente tem um minuto aí. Eu queria te agradecer demais pela participação. Lembrando vocês que o próximo convidado é uma professora, doutoranda, acho que é São Paulo. Doutora. Ela chama Eliane Toledo, né? Não, é doutora. Doutora, é doutora? Pós-doutoranda. Pós-doutoranda. Ela vai vir no mês de agosto, a gente vai fazer uma vez por mês, e ela é a próxima convidada. Obrigada a vocês que estavam aí. Obrigada, Vinícius, de coração. Fica com Deus e até a próxima live aí. Não percam Ginástica para Todos, uma paixão. Um beijo, pessoal. Obrigada pela companhia. Eu que agradeço a todo mundo. Eu que agradeço a todo mundo. Agradeço a oportunidade, né, de falar um pouco dessa coisa que é apaixonante. E vamos para o próximo mês com a Lica, Eliana de Toledo. Isso aí. Um beijo para vocês. Obrigada. Até a próxima. Obrigado, gente. Até a próxima. Um beijão.